Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o Ronei Coelho. Ele que é professor da Rede Estadual de Ensino, diretor do Simpro Petrópolis e representante do sindicato no grupo de trabalho do Retorno às Aulas. E a gente vai vamos falar sobre o retorno às aulas. Seja bem-vindo, Ronei, que não é parente, mas que é coelho. Seja bem-vindo ao programa Trabalhador em Foco. Obrigado, Carla. Pois é, nós somos parentes, temos o mesmo sobrenome, né? Queria, né, agradecer você, né, por dar uma boa noite também, né, aos telespectadores e agradecer você pelo convite e por estar abrindo, né, esse espaço para a gente poder debater esse tema muito importante, né, que é a educação nesse momento que nós estamos passando. Com certeza. Vamos começar fazendo igual aula de revisão, né? Quando é que a gente parou as aulas presenciais nas escolas em Petrópolis? Carla, as escolas foram suspensas, as aulas foram suspensas no dia 17 de abril, em um decreto que o então prefeito Bernardo Rossi, ele... 17 de março. 17 de março. Desculpa. 17 de março, por um decreto que então o prefeito Bernardo Rossi ele publicou, um decreto, assim, ao nosso ver, acertado, né? Prevendo as condições sanitárias Com relação à pandemia. relação Legal. As expectativas iniciais eram que a gente retornasse em quanto tempo? Assim, não havia uma certa expectativa, né, Carlos? Porque assim, nós estávamos lidando com uma doença nova, né? A gente não tinha assim muita informação em relação a ela. Então, assim, a expectativa era justamente para a gente aprender o que fazer nesse momento, né? E o decreto, quando ele foi publicado, no dia 17, ele preveu, assim, foi a antecipação das férias no meio do ano, né? Que talvez algumas prefeituras anteciparam também, além das férias, alguns feriados também, assim, para tentar dar tempo para ver se a gente aprendesse um pouco como lidar, né, com essa doença nova que surgiu. Certo. E aí, estamos então, desde março do ano passado, nesse momento, nesse novo formato de ensino remoto. Contudo, no meio desse parangolé todo, a gente teve eleição municipal, a gente teve mudança de prefeitura e a gente agora tem um prefeito interino. Queria que você atualizasse o nosso telespectador no que diz respeito à questão dos decretos. Como é que foi quando o atual prefeito, o Ingo Remes, assumiu? O que ele decretou com relação à questão do retorno às aulas? Certo, Carlos. O prefeito interino, assim, na nossa opinião, ele teve também uma decisão acertada. Ele convocou, né, uma reunião assim bem ampla. Ele convidou os sindicatos para participar dessa reunião. Então estava lá o Simpro, o CEP, a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Educação, a Comissão de Educação na Câmara também. E assim, nessa reunião foi discutido se a gente iria prorrogar o decreto que estava suspendendo as aulas presenciais ou não, né? E dessa reunião, né, após, né, a discussão, ficou decidido que a gente sairia de lá com uma data, que foi o dia 5 de abril, que seria uma data para um possível retorno das aulas. É bom assim a gente colocar isso, porque o decreto
às vezes assim, da forma que ele foi formulado e o que foi saído na imprensa também, dá-se a entender que chegaria 5 de abril, né, automaticamente as aulas iriam voltar. Só assim que não era bem assim, né? A gente acordou durante a reunião que as aulas elas retornariam no dia 5 de abril se as condições sanitárias estivessem propícias para isso, né? Ótimo. E também, se as aulas retornassem no dia 5 de abril, podem retornar ou não, né? Nós não sabemos, Uhum. mas isso é uma coisa muito importante também da gente trazer aqui para vocês, é que as aulas elas irão começar apenas com os terceiros anos, né? Então, não Porque assim, significa, no decreto estabelecido, que ainda está em vigor, que fala a respeito do retorno das aulas no dia 5 de abril, está bem claro essa questão de que não é todo mundo que vai voltar? não está, né? Diz apenas assim, que as aulas estão suspensas até o dia 5 de abril. Então, assim, dá-se a entender que a partir disso nós teríamos as aulas presenciais, como um todo, né? Só que uma coisa que ficou acordada também nessa reunião, que a prefeitura ela ia seguir o plano de ação que foi criado pelo grupo de trabalho que justamente criou os protocolos que serão adotados pelas escolas e também criou um plano de ação que diz o seguinte: as escolas irão retornar a tal dia. Ok, mas como é que se dará esse retorno, né? Então, existe, né, um documento, que é um plano de ação, e lá estabelece como é que vai ser esse retorno. E o que ficou acordado é que, quando o retorno ocorresse, a prefeitura ela iria adotar esse plano de ação que foi criado por esse grupo. E esse grupo é um grupo que foi elaborado, que foi, assim, criado pelo COMED, tá? Não É pode. um grupo, assim, extremamente amplo. A gente tem lá, além do Comédia, nós temos a presença também da Secretaria de Educação, a Vigilância Sanitária, nós temos representante dos estudantes, representante dos pais, também eles fazem presente. Certo. Então, assim, é um documento que ele foi elaborado por 40 mãos, né, assim, bem amplo, toda a sociedade ela estava representada, foi um trabalho bem democrático, não Certo. é? E, assim, o que ficou acordado, então, é que nós iríamos seguir esse plano de ação. E o plano de ação, ele diz que quando as aulas elas retornassem, iria retornar apenas com o terceiro ano, e seria assim, como se fosse um projeto piloto. Nós iríamos, assim, estar vigilantes, observando a vigilância sanitária, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, como que as escolas elas se prepararam nesse retorno em relação à receptividade dos alunos, em relação aos protocolos também. E, a partir do terceiro ano, a gente teria um retorno escalonado das demais séries. Então, assim, o terceiro ano retorna, 2 semanas depois seria a segunda série, aí mais uma semana depois seria o primeiro ano, aí depois seria o nono ano e assim vai, né, até chegar no ensino infantil. Dentro desse trabalho que foi criado, o ensino infantil seria o último que iria retornar. Perfeito. Contudo, esse plano, ele é um plano oficial ou ele ainda é um plano oficioso? Queria que você explicasse isso para o nosso telespectador. De que forma que esse plano de retorno às aulas ele é oficial para a Prefeitura de Petrópolis? Cara, a partir do momento, né, que o plano ele foi divulgado no site da prefeitura, a gente entende que ele é um plano oficial, Certo. né? Então, assim, no site da prefeitura está lá o plano de retorno. Além do plano de retorno também está a lista, né, com os protocolos que as escolas elas devem adotar, né, para elas poderem conseguir, é uma coisa que nós não abordamos, conseguir o chamado selo Escola Segura, né, que nessa reunião que houve com a prefeitura, houve também essa proposta, né, que as escolas elas iriam ser visitadas,
né? Aquelas que estivessem aptas, que seguissem todos esses protocolos que eu comentei agora há pouco, elas iriam receber o selo, né? O selo Escola Segura, e a Aham, partir daí elas poderiam, então, receber os alunos no ensino presencial ou no ensino híbrido. perfeito. Contudo, esse plano ainda não foi publicado no Diário Oficial. Para o Simpro, isso é uma questão relevante? Com certeza. O nosso entendimento é que um documento assim ele passa a ter a validade a partir do momento em que ele é publicado em DO. Então, assim, agora cabe a prefeitura publicar esse documento, publicar também, né, os protocolos em DO, para que podemos dizer assim que ele fosse realmente oficial, não é? Perfeito, Para que não houvesse assim questionamentos em relação a ele. perfeito. Quando a gente fala de Diário Oficial, talvez para quem está em casa, né, não entende que tudo que é público, tudo que a prefeitura faz, todas as ações, qualquer compra, qualquer aquisição, licitação, edital, tudo sai no Diário Oficial. É a forma transparente das pessoas saberem o que de fato está acontecendo na nossa cidade. Basicamente é isso, né, Ronei? Exatamente isso. Exatamente. Por isso, assim, o nosso questionamento é por que, né, nós estamos aí na véspera, né, no dia do dia 5, por que que esse plano ele não foi ainda publicado em DO? Certo. Para você, telespectador, ficar mais entendido do nosso papo de hoje é sexta-feira, dia 19 de março, são 17 horas e 17 minutos, e a gente está gravando esse programa para ser veiculado no nosso horário na TV Petrópolis e em todas as plataformas. E hoje haveria, ou melhor, houve uma reunião entre a prefeitura, alguns integrantes da prefeitura e alguns integrantes de alguns movimentos, de alguns sindicatos. A priori, acreditava-se que nessa reunião, na pauta dessa reunião, seria abordada a questão do retorno às aulas. Foi isso que aconteceu, Ronei? Sim. Sim, a gente imaginou que o decreto, né, do dia 5 ele seria abordado na reunião de hoje, mas parece que ficou fora da pauta. Ficando fora da pauta, qual é a sua percepção a respeito da preocupação da Prefeitura Municipal de Petrópolis no que diz respeito ao retorno às aulas? Ô, Carla, eu acho que o prefeito ele está assim, acompanhando a situação de agravamento, né, que nós estamos passando em relação à Covid. Né? Eu tenho certeza que o prefeito ele está atento, né, a tudo isso. Petrópolis, né, nós não estamos numa situação tão tranquila assim, né? Agora com como, né, o Estado ele está gerindo, né, os leitos, né, nós somos obrigados a receber os pacientes de outras cidades também, Sim, e nós não sabemos como que essas outras cidades elas estão se preparando em relação à Covid. Então, assim, nós não podemos fazer uma previsão em relação a isso, né? A nossa cidade, nós estamos com certo projeto, com certo protocolo, mas nós assim, não sabemos o como que as nossas cidades vizinhas elas estão se preparando em relação a isso. Então, hoje, nós estamos assim com uma porcentagem de leitos ocupados que elas podem aumentar, não é? Então, sim, eu acredito que o prefeito realmente ele está vigilante, né, a isso tudo, e eu tenho certeza que ele terá o bom senso de prorrogar esse decreto, não sei, por mais um mês, por mais 45 dias, ou então quando as condições sanitárias estiverem propícias para ocorrer o retorno das aulas presenciais. perfeito. A minha questão é a seguinte: a gente tem um decreto, esse decreto do dia 5 de abril é com relação ao plano. O plano diz que é apenas o liceu que volta nas 2 primeiras semanas e depois vem um processo gradativo de retorno para as aulas presenciais.
Mas aí vem a minha questão. Qual é o posicionamento oficial do Simpro, que é o sindicato que pensa na qualidade de vida dos seus trabalhadores? E aí a gente está falando dos trabalhadores professores. Cara, a gente está passando por um momento muito delicado, né? Eu acho que é um momento assim inédito para todos nós, e nós temos assim uma preocupação muito grande com a saúde do nosso professor. Claro. E a saúde do professor, ela está sendo duplamente prejudicada com esse ensino remoto. O que a gente pode observar, o que nós assim podemos observar, é que aumentou muito assim a procura médica para o professor, o afastamento médico de professores, porque o que acontece? Os professores eles estavam acostumados com uma forma de trabalhar, Sim. uma forma de trabalhar que eles foram ensinados assim, né? E que eles estão trabalhando dessa forma, e de um dia para o outro eles tiveram que modificar drasticamente a forma de trabalho, e sim, sem nenhum apoio, sem nenhuma preparação, e além disso, assim, com peso, né, aquela pressão que tinha que assumir essa responsabilidade, porque senão o ensino ele não iria funcionar. Uhum. Não é? Então, assim, a pressão em cima, né, de professores foram muito grande, né? A gente aumentou muito, né, o quadro de professor afastado por problemas médicos, né, estresses, né, e tudo mais. Só que, assim, a gente entende também que a volta ao ensino presencial, ela não é o momento, agora não é o momento oportuno, né? Porque nós estamos já, assim, há um ano com esse ensino remoto, então seria, que eu acho imprudente a gente retornar com as aulas, né, agora, justamente assim, nesse momento onde começou a campanha de vacinação, né? Então, acho que a gente deveria, assim, esperar um pouco mais, né, para decidir a volta, né, do ensino presencial. Eu não sei se você comunga muito com a minha opinião, mas eu entendo assim, a gente vive um momento em mais de 2.000 mortes diárias por conta do Covid. A gente parou as aulas quando a gente teve a primeira morte no Brasil, em que a gente tinha números pequenos e a nossa curva estava baixinha. Era pouca gente que morria por dia. Agora, morrem 2.000 pessoas por dia, mais de 2.000 pessoas por dia. E a gente está querendo retomar a vida, como se a vida tivesse como ser retomada no cume de uma pandemia. Às vezes eu me deparo com gente falando assim, mas tem um monte de coisa que voltou, e por que os professores não podem voltar? E aí, e essa foi uma fala dentro da minha casa, dentro da minha casa. Não é assim, não foi um colega, não, dentro da minha casa. Eu tenho uma bolha, né? A gente chama de bolha, assim, as pessoas com as quais a gente convive e tal, não sei o quê. Eu tenho uma micro bolha e minha irmã falou isso. Minha irmã falou, Carla, eu não entendo por que os professores não voltam. E aí, quando ela falou isso, meu marido ainda riu e falou assim, ih, Thaís, você tá ferrada. A Carla vai te explicar por que os professores não devem voltar. E eu fiz esse papel aqui em casa. Expliquei qual era a questão do ensino não voltado, por que as escolas não deveriam voltar. E eu queria que você fizesse esse papel por mim agora, aqui no programa. Que você explicasse de forma prática, para todo mundo entender, o que significa os professores e as aulas voltarem no pensamento do sindicato. Me ajuda a fazer o nosso telespectador lá de casa entender que a gente não está querendo que os professores não voltem a trabalhar. Está longe disso. Os professores estão trabalhando muito. E estão trabalhando muito mais, em condições que você mesmo acabou de dizer que são muito mais complexas
do que ir para o colégio, levar o caderno, o livro, as suas coisas e dar aula. Eu tenho certeza que todos os professores querem voltar a dar aula para os alunos, com o quadro, com a caneta, com o giz. Mas essa é uma questão que vai além do desejo do professor dar aula. Tem uma questão estrutural. E eu queria que você explicasse isso para o nosso telespectador de casa. Sim, cara, essa pergunta ela é excelente, eu adorei. Assim, então, assim, primeiro, assim, o posicionamento do Simpro é que o retorno das aulas só ocorra com a vacinação de toda a comunidade escolar. Perfeito. Né? Não só do professor, mas o professor, o porteiro, a merendeira, os alunos. Então, assim, o ideal, né, seria assim, o retorno das aulas presenciais com a vacinação de toda a comunidade escolar. É o que a gente defende. Agora, por que a gente não... Por que o professor, né, ele não pode retornar às aulas presenciais? É simples, né? Porque a educação, né, o ensino, ele é o abraço, o ensino, né, é o beijo, é o aperto de mão, não é? É aquela coisa, não é assim, aquela coisa fria, não é? Então, assim, a gente, como é que você vai tentar impedir, né, que as crianças, que os adolescentes, eles chegam na escola e se cumprimentem, que se abracem, que dêem um aperto de mão, não é? Não tem como. Além disso, nós temos também a questão estrutural. Se a gente for olhar hoje as escolas do município, e muitas escolas particulares também, que são casas antigas adaptadas, elas não têm uma estrutura, por exemplo, até mesmo para seguir um protocolo básico, que é a ventilação. Às vezes tem aquela janela pequena, né, que é um vitrô, né, não existe assim a ventilação, são assim salas muito mal ventiladas, muito mal iluminadas, são salas pequenas, né, que não suportam uma certa quantidade de alunos, né? Então, assim, a educação ela não pode voltar ao ensino presencial porque a educação, assim, ela é afeto, ela é abraço, ela é contato. Você imagine, Carla, a situação de uma professora de ensino infantil, não é? Não Aonde a coloca a mão sala... no coleguinha. Pois é, Se ela está lá com a afasta um sala... metro e meio. A criança não Exatamente. sabe nem o que é um. Quanto mais um metro e meio. Sim, Mariazinha, né? Devolve a máscara para a Joana. Essa máscara que você está usando não é sua, é da Joana. Então, assim, Entre não outras tem, é coisas. extremamente complicado, cara. A gente tem, assim, a questão estrutural e nós temos essa questão também de em relação de você tentar evitar essas coisas. Certo. Eu vou dar uma de entrevistada e vou pontuar outras coisas que eu comentei aqui em casa, quando eu fiz a minha palestra para a Thaís, que é minha melhor amiga, e eu falo que ela é minha irmã, e agora eu me toquei que eu falei irmã, quando ela me perguntou por que das aulas não voltarem. Primeira coisa que eu me lembrei agora, que não tem a ver diretamente com os professores, mas com a questão em si. A maior parte dos alunos vai para a escola de ônibus, não é verdade? Até hoje, a frota dos ônibus não voltaram aos 100%. Então, se a gente hoje reclama que os ônibus estão lotados na pandemia, se os colégios voltarem a funcionar, aí a gente vai ter super gol de lotação no transporte público. Primeira coisa. Segunda coisa, as escolas não estão estruturalmente preparadas para um espaço entre um aluno e outro. Esse aluno, esse cidadão, indivíduo, tem que ficar com uma máscara por 2 horas. Então, ele vai ter que levar pelo menos 3 máscaras por aula para o colégio. Acha que o adolescente, que a criança vai trocar as máscaras? Não. A máscara não vai surtir efeito. Você falou da questão de trocar a máscara, de abraçar e tal, e não sei o quê. Legal. Vamos lembrar que no colégio existe uma coisa que se chama recreio, em que todas as crianças vão tirar a máscara para poder comer. Então, a gente vai ter no colégio o controle de que todas as crianças fiquem numa distância adequada
Para a hora de comer? Provavelmente não. Vamos seguir a loucura desta jornalista conversando com o professor, que também é mãe e que pensa um pouco além. Aí, volta essa criança para casa. Contato com quantas pessoas ela teve? Uma média de 30. Vamos falar que cada sala tenha 30. Ah, mas só vai voltar híbrido, vai voltar a metade. Ok. Multiplica cada criança dessa que teve contato lá, uma com a outra, com mais 30, com vezes 4. Porque, em média, cada família brasileira é composta por 4 pessoas. Significa que quando o meu filho vai para o colégio, ele está tendo contato, se ele tiver contato só com a turma dele, ele está tendo contato com potenciais 120 pessoas, por conta da transmissão, né? O Joãozinho, o meu João, por exemplo, o meu João foi lá, teve contato com o Matheus. O Matheus tem 4 pessoas na família dele que ele não usa máscara, mas eles não usaram direito, então é como se tivesse contato com toda essa gente. E aí tem uma questão da saúde do professor. Qual é o professor que dá aula em apenas uma turma? Digamos que um professor que dá aula para a partir do 6º ano, que ele dê aula para 10 turmas. Significa que se tem 30 alunos, que vezes 4 por família dá 120 pessoas. Se ele dá aula para 10 turmas, significa que ele está tendo um contato potencial com 1.200 pessoas. Ah, entendi. É disso que a gente está falando, professor? É por isso também que a gente não pode voltar às aulas? Olha que eu não sou da matemática, né? Que essa conta eu já tinha feito. Perfeito, Carla. Perfeito. Assim, você citou como exemplo aí, você disse 10 turmas. Eu falei 10 porque eu falei assim, É 10. isso. Então, você jogou bem baixo. Assim, eu dou aula para 22 turmas. Oh! Né? Aí você imagina Você estava realmente... contando quantas turmas que você dava aula, né? Para poder me dizer. Porque olha a loucura. Se você imaginar, e aí eu vou fazer uma conta aqui agora, 22 turmas com 30 alunos, já são 660 alunos que você pode ter contato por semana. Que se a gente multiplicar por aqueles 4 pessoas, mais ou menos, por família, a gente está falando de um contato exponencial na casa de 2.640 pessoas. Isso é uma aglomeração. E é por isso que a gente, mais uma vez, reafirma que ainda não é a hora de voltar às aulas presenciais. Perfeito, Carla. Não, realmente não é. A questão, assim, do retorno das aulas não é uma coisa assim que atinge só a escola. Você falou bem em relação ao transporte público. Inclusive, uma coisa que nós estamos, né, brigando, né, a Comissão de Educação na Câmara também está brigando, alguns vereadores também estão brigando, é condicionar o retorno das aulas presenciais com o retorno de 100% das frotas de ônibus. Sim. Né? Porque uma coisa que não tem essa explicação é você reduzir a frota de ônibus no momento de pandemia. Você tem que fazer o contrário. Né? Você tem que realmente aumentar a frota para diminuir o número, né, de passageiros. Mas, assim, além, né, desse contágio que pode ocorrer entre a família, entre os estudantes, nós temos também o problema do trajeto, né, Sim, do aluno, toda da casa questão. até a escola. Então, realmente, assim, é uma conta que ela vai quase que exponencial. É não isso é? aí. E, assim, a sua explicação ela foi perfeita. É de uma mãe, sabe? Mãe, de vez em quando alopra e fica pensando assim, se o meu filho for para o colégio, ele vai ter contato com esse número de pessoas. Só que eu estou trabalhando em home office e eu estou em casa 95% do tempo. Eu só saio quando é extremamente necessário. Só que se as aulas voltarem, a gente vai ter saído, todo mundo da nossa casa. Ronei, muitíssimo agradecida pelo nosso bate-papo. Meu tempo estourou e eu preciso terminar o programa. E aí eu queria que você arrematasse com uma única coisa. Quem ainda tem dúvida e quer entrar em contato com o Sindicato dos Professores, com o Simpro, faz como? Assim, podem mandar uma mensagem na página do Simpro, ou então o WhatsApp
99217-5732. Perfeito. Ronei, muitíssimo agradecida. O papo foi ótimo. Obrigada de verdade. Eu agradeço também, Carla, o convite, tá? Muito obrigado. Obrigada a você de casa que ficou com a gente, vem com a gente nessa luta para não voltar às aulas, pelo menos até que todos nós tenhamos segurança em saúde. Obrigada, Ronei, obrigada a você de casa, um abraço grande e até o próximo programa.